Então, nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas... A derrocada de Moraes é iminente. Os ministros Fux e André Mendonça passam a confrontá-lo frequentemente e o Dr. Sebastião Coelho deu uma aula ao STF, fazendo toda a corte passar vergonha internacionalmente. Confiram as notícias a seguir e deixe sua opinião nos comentários. Eu volto ao documento mencionado. Senhora ministra Carmelu, senhor ministro relator. Ele foi encaminhado em 2 terminais. O 4085 final e o 3302, no dia 28 de 11 de 2022, às 23 horas e 39 minutos. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá recomendar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins, ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Mauro Cid foi ouvido 9 vezes, que está nos autos, foi citado pelo ministro Fux, mas foram 11. Mas também neste Supremo Tribunal Federal, foi ouvido 3 vezes. 2 vezes pelos juízes instrutores e uma pelo próprio ministro relator. Mas ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, como você tem essa informação, esses considerandos dito pelo general Freire Gomes, em seu telefone? De onde você retirou esses considerandos? Prossegue o delegado, agora já num depoimento de 28 de agosto de 2023, o delegado diz o seguinte: Coronel Mauro Cid, só para a gente retomar um pouco, possível golpe de Estado. Algum elemento material? Ele responde não. Em relação ao Felipe Martins, para corroborar, o senhor tem prova do que apresenta para corroborar as informações? Tem algum elemento? Não. Especialmente em relação ao Felipe Martins, esse jurista? Não. O delegado? Ok, tá. É essa que é a situação. Veja, Vossa Excelências, que o Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. É comprovado que Felipe Martins, no dia 7, senhor relator, estava em Ponta Grossa, embora a Polícia Federal tenha dito que ele estava nos Estados Unidos. Vai ser provado, eu não vou me deter com relação a isso. Mas voltemos, então, à reunião do dia 7. O general disse que ele leu e foi embora. Ok, imaginemos que o presidente tivesse tratado das suas atribuições do artigo 84, artigo 136, 137, 142 da Constituição, e tivesse resolvido que iria apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de estado de sítio. Obrigatoriamente, ele teria que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, sendo que desses órgãos está elencado no artigo 89, artigo 91 da Constituição, as pessoas que integram esses 2 órgãos. E obrigatoriamente, eu cito 3. O vice-presidente da República, general Mourão, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele convocou em algum momento essas pessoas para essa reunião, para dizer, olha, desta reunião vamos encaminhar ao Congresso Nacional? Não aconteceu isso. E eu trago um fato histórico para os senhores, eu tenho um documento, mas não vou apresentar. Em 4 de outubro de 1963, o presidente João Goulart encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional pedindo estado de sítio. Nas conversas, o Congresso disse não. Ele retirou no dia 7. O presidente João Goulart foi acusado em algum momento de tentativa de golpe? Não foi. Senhores ministros, esse processo não há justa causa para receber a denúncia de Felipe Martins. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada,
E também, o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência para o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas peças do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juiz natural. Era só essa questão, digamos. Então, nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações, uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas, desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não vamos a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N Mas pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos os abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Tem o dado de uma pessoa não identificada ainda. Mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada caso. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Eu pego lá quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro de tudo.
uma vez descoberta... Espero que você tenha gostado das notícias que eu trouxe hoje para você. Não se esquece, curta, comenta, compartilha bastante nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas. E até a próxima.